Você já ouviu que mulheres não podiam tocar na Arca da Aliança? Já leu posts nas redes sociais, assistiu vídeos inflamados afirmando que a Bíblia discriminava as mulheres ao proibi-las de se aproximar do objeto mais sagrado de Israel. O que você provavelmente nunca ouviu é o seguinte: praticamente nenhum homem também podia. 99,9% da população masculina de Israel estava igualmente proibida. E quando um homem estendeu a mão para tocar naquele objeto revestido de ouro, caiu morto na mesma hora. A verdade que muitos omitem não é sobre gênero, é sobre algo muito mais profundo que a maioria das interpretações modernas simplesmente ignora. Antes de continuar com o vídeo, você quer fortalecer sua vida de oração e ainda ajudar nosso canal a crescer? Preparei um material com mais de 50 orações especiais para te guiar. Clique no link da descrição e ajude nosso projeto a divulgar a palavra de Cristo. 1446 anos antes de Cristo nascer em Belém, algo extraordinário acontecia no deserto do Sinai. Moisés descia do monte com instruções detalhadas para a construção de um objeto que mudaria a história espiritual da humanidade. Não era um ídolo, como os que os egípcios adoravam. Não era uma estátua de ouro, como o bezerro que o povo havia fabricado apenas semanas antes. Era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, medindo aproximadamente 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e altura. Sobre ela, 2 querubins de ouro maciço estendiam suas asas, criando uma espécie de trono invisível. Ali, naquele espaço entre as asas, Deus prometeu manifestar sua presença de uma forma que Israel jamais havia experimentado. Considera o peso dessas instruções. Cada detalhe foi especificado pelo próprio Criador. A madeira deveria ser de acácia, uma das poucas espécies resistentes que sobreviviam no deserto. O ouro deveria cobrir completamente a estrutura, por dentro e por fora, sem nenhuma área exposta. 4 argolas de ouro seriam fixadas nos cantos, 2 de cada lado, para que varas também revestidas de ouro pudessem ser inseridas. Essas varas nunca deveriam ser removidas. Nunca. O motivo era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Ninguém deveria tocar na arca com as mãos nuas. As varas existiam para que o objeto pudesse ser transportado sem contato direto com a superfície sagrada. Dentro dessa caixa seriam depositados 3 itens: as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus, um vaso de ouro contendo uma porção de maná, e a vara de Arão, que havia florescido milagrosamente. 3 objetos que representavam a lei, a provisão e a autoridade delegada por Deus. 3 testemunhos da aliança entre o Criador e seu povo escolhido. A tampa da arca, chamada propiciatório ou caporet em hebraico, não era apenas uma cobertura decorativa. Era o lugar onde, uma única vez por ano, o sumo sacerdote aspergiria o sangue do sacrifício para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Agora, pensa na complexidade do sistema que se desenvolveu em torno desse objeto. Israel tinha 12 tribos, 12 grandes clãs descendentes dos filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Cerca de 600.000 famílias no total, segundo algumas estimativas, quando contados apenas os homens adultos na saída do Egito. Adiciona mulheres, crianças e idosos, e a população chegava a algo entre 2 e 3 milhões de pessoas. Desse número imenso, quantos tinham permissão para sequer se aproximar da arca? A resposta vai surpreender quem pensa que a restrição era sobre mulheres. De todas as 12 tribos, apenas uma foi separada para o serviço religioso: a tribo de Levi. Isso já elimina 11/12 avos da população masculina. Homens de Ruben não podiam tocar na arca. Homens de Judá não podiam. Guerreiros de Benjamim não podiam. Pescadores de Zebulon não podiam. Comerciantes de Issacar não podiam. Nenhum deles. Ser homem não conferia automaticamente nenhum direito de acesso ao objeto mais sagrado de Israel. A masculinidade em si não abria nenhuma porta do tabernáculo. Mas mesmo dentro da tribo de Levi, as restrições continuavam.
Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Cada um desses filhos originou um clã com responsabilidades específicas. Os gersonitas cuidavam das cortinas, coberturas e pátio externo do tabernáculo. Os meraritas transportavam a estrutura física, as tábuas, travessões, colunas e bases. Apenas os coatitas tinham a responsabilidade de transportar os móveis sagrados, incluindo a arca. 2/3 dos levitas estavam automaticamente excluídos de qualquer contato com o objeto mais santo de Israel. E ainda não terminamos de contar. Dentro do clã de Coate havia várias famílias: Anramitas, Izaritas, Hebronitas, Uzielitas. Mas mesmo entre os coatitas havia uma distinção crucial. Números capítulo 4 deixa absolutamente claro que os coatitas podiam carregar os móveis sagrados, mas não podiam tocá-los diretamente. Versículo 15. Mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem morrerão. Eles carregavam a arca pelas varas, sem jamais encostar nos objetos em si. E antes mesmo de pegarem as varas, outra família precisava agir primeiro. Apenas os descendentes diretos de Arão, o sumo sacerdote, tinham permissão para tocar nos objetos sagrados e cobri-los antes do transporte. Arão era filho de Anrão, que era filho de Coate, que era filho de Levi. Uma única linhagem dentro de um único clã, dentro de uma única tribo, dentro de um único povo. Quando falamos de quem podia efetivamente tocar na Arca da Aliança, estamos falando de talvez 1 dúzia de homens em qualquer geração. 1 dúzia entre milhões. Observa o que isso significa. Se você fosse um homem israelita nascido na tribo de Judá, você estava tão proibido de tocar na arca quanto qualquer mulher. Se você fosse um valente guerreiro de Benjamim que havia lutado batalhas em nome de Deus, você estava tão proibido quanto qualquer menina de 10 anos. Se você fosse o próprio rei de Israel, ungido pelo profeta, escolhido por Deus, você ainda assim não podia tocar na arca. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não podia. Salomão, o mais sábio dos reis, não podia. A restrição nunca foi sobre gênero, foi sobre função. E aqui chegamos à história que prova definitivamente esse ponto. 2 Samuel, capítulo 6. O rei Davi decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca havia passado 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, em Kiriat Jearim, praticamente esquecida durante o reinado turbulento de Saul. Davi, agora consolidado como rei, quer restaurar a centralidade do culto a Deus. Quer que a presença divina habite em sua capital. A intenção é nobre. A execução será desastrosa. Davi reúne 30.000 homens escolhidos de Israel para a procissão. Coloca a arca em um carro novo, puxado por bois. Percebe a ironia? Um carro. Os filisteus, quando capturaram a arca e depois a devolveram, usaram um carro puxado por vacas. Davi, sem perceber, está imitando o método pagão em vez de seguir as instruções que Deus havia dado a Moisés. A lei determinava que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, usando as varas, não em carros, não por bois, nos ombros de homens consagrados. A procissão avança com música, dança e celebração. Harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Todo Israel alegra-se diante do Senhor. 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, guiam o carro. Chegam à eira de Nacon. Os bois tropeçam, o carro balança perigosamente. A arca começa a pender. E então acontece. Uzá estende a mão. Toca na arca. Cai morto instantaneamente. Silêncio absoluto. A música para. As danças cessam. 3 milhões de pessoas ficam paralisadas de terror. O próprio rei Davi fica furioso e apavorado ao mesmo tempo. O texto diz que ele se contristou, mas também temeu. Chama aquele lugar de Perez-Uzá, que significa brecha contra Uzá. Uma marca no mapa para lembrar a todos o que acontece quando as instruções divinas são ignoradas. Pensa no que essa história revela. Uzá era homem. Uzá provavelmente era levita, considerando que seu pai havia guardado a arca por 2 décadas. Uzá tinha boas intenções, tentando impedir que o objeto sagrado caísse no chão. E ainda assim, Uzá morreu.
Ser homem não o protegeu. Ter boas intenções não o protegeu. Viver próximo à arca por anos não o protegeu. A única coisa que importava era se ele tinha autorização divina para aquele contato. E ele não tinha. Davi aprende a lição da pior maneira possível. A arca fica 3 meses na casa de Obed-Edom, um geteu, enquanto o rei processa o que aconteceu. Durante esses 3 meses, Obed-Edom e toda a sua família são abundantemente abençoados. A presença de Deus, quando tratada com reverência, traz prosperidade. Quando Davi finalmente decide buscar a arca novamente, ele faz diferente. 1 Crônicas, capítulo 15, registra sua declaração. Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Dessa vez, 750 levitas se santificam. Sacerdotes e levitas se purificam. A arca é carregada nos ombros, usando as varas, exatamente como Moisés havia ordenado séculos antes. A cada 6 passos, sacrificam um novilho e um carneiro. Davi dança diante do Senhor com todas as suas forças, vestido apenas com um éfode de linho. A procissão chega a Jerusalém com júbilo, gritos de alegria e som de trombetas. Dessa vez, ninguém morre. A diferença entre as 2 procissões não teve nada a ver com gênero. A primeira incluía apenas homens e resultou em morte. A segunda também incluía apenas homens e resultou em bênção. A variável não era quem estava presente, mas como o objeto sagrado estava sendo tratado. As instruções divinas foram ignoradas na primeira vez e obedecidas na segunda. Mas então surge a pergunta inevitável: por que o sacerdócio era restrito a homens? Por que Deus não incluiu mulheres entre os sacerdotes? Essa pergunta merece uma resposta honesta e cuidadosa, não uma esquiva teológica. Dimensiona o contexto. O Antigo Oriente Próximo, mundo em que Israel vivia, conhecia muito bem sacerdotisas. A Babilônia tinha sacerdotisas em seus templos. O Egito tinha, a Fenícia tinha, a Mesopotâmia tinha. E em praticamente todos esses casos, as sacerdotisas estavam envolvidas em práticas que incluíam prostituição ritual, cultos de fertilidade e ritos de sexo sagrado. Os templos pagãos eram frequentemente centros de exploração sexual mascarada de religião. Deuteronômio capítulo 23 proíbe explicitamente Israel de ter prostitutas ou prostitutos de templo, uma prática comum entre seus vizinhos. Deus estava criando algo completamente diferente. Um sistema onde o sagrado não estava contaminado por práticas sexuais. Um templo onde mulheres não seriam objetificadas em nome da religião. Um culto onde a presença divina era encontrada através de sacrifício e purificação, não através de ritos de fertilidade. A exclusão de mulheres do sacerdócio levítico não era uma declaração de inferioridade. Era uma proteção contra a absorção de práticas pagãs que degradavam as mulheres. Considera também a natureza do trabalho sacerdotal. Os sacerdotes dormiam em turnos no tabernáculo, permaneciam dias longe de suas famílias, manuseavam animais pesados para sacrifício, trabalhavam em um ambiente onde o contato constante com sangue, vísceras e carcaças era inevitável. No sistema de pureza ritual de Israel, o fluxo de sangue causava impureza temporária. Mulheres menstruavam regularmente, o que as tornaria ritualmente impuras por aproximadamente 1 semana a cada mês. Durante esse período, elas não podiam tocar em coisas santas nem entrar no santuário. Isso não era uma punição ou declaração de inferioridade. Levítico, capítulo 15, mostra que homens também se tornavam impuros por fluxos corporais. Qualquer emissão seminal tornava o homem impuro até o anoitecer. Qualquer fluxo contínuo tornava o homem impuro enquanto durasse e mais 7 dias depois. Impureza ritual não era sobre pecado ou dignidade. Era sobre proximidade com processos naturais que envolviam sangue, sêmen ou morte, e a necessidade de purificação antes de entrar na presença de um Deus santo. Um sacerdote precisava estar disponível para o serviço a qualquer momento. Precisava poder entrar no santuário sem aviso prévio quando surgisse uma emergência.
A logística de um sacerdócio que incluísse pessoas com períodos regulares de impureza ritual seria impraticável naquele sistema específico. Não impossível em termos de dignidade, mas impraticável em termos operacionais. Pensa agora no que as mulheres realmente faziam em relação ao tabernáculo. Êxodo capítulo 35 menciona mulheres sábias de coração que fiaram com suas mãos e trouxeram o que haviam fiado: fio azul, púrpura, carmesim e linho fino. Mulheres contribuíram com seus espelhos de bronze para fazer a bacia de bronze onde os sacerdotes se purificavam. Mulheres ofereciam sacrifícios pelos seus pecados, pelo parto, pelas suas purificações. Mulheres cantavam, como Miriam, irmã de Moisés. Mulheres profetizavam, como Débora, Hulda e a esposa de Isaías. Mulheres eram valorizadas, honradas e incluídas na vida espiritual de Israel. A narrativa de que mulheres não podiam tocar na arca, como prova de misoginia bíblica, desmorona quando examinada honestamente. Homens também não podiam. A vasta maioria esmagadora de homens estava tão excluída quanto qualquer mulher. E quando um homem tentou, morreu. A questão nunca foi sobre gênero. Foi sobre função sagrada designada a uma família específica dentro de uma tribo específica. Observa como o Novo Testamento transforma completamente essa realidade. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante do santuário, rasga-se de alto a baixo no momento em que Jesus morre na cruz. Mateus capítulo 27. Aquele véu representava a barreira entre a humanidade e a presença direta de Deus. Aquele véu mantinha todos afastados, exceto o sumo sacerdote uma vez por ano. E esse véu foi rasgado, não de baixo para cima, como se um homem o tivesse rasgado, de cima para baixo, como se Deus estivesse abrindo o caminho. No novo pacto, não há mais necessidade de sacerdotes intermediários para acessar a presença de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, declara que todos os cristãos, homens e mulheres, são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Gálatas, capítulo 3, afirma que em Cristo não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Hebreus, capítulo 4, nos encoraja a nos aproximarmos com confiança do trono da graça. Não há mais arca proibida, não há mais véu separador, não há mais restrições de tribo, clã ou linhagem. A presença de Deus que antes habitava entre os querubins da arca, agora habita em cada crente pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 6 especifica que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Homens e mulheres, jovens e velhos, judeus e gentios, todos igualmente habitados pela mesma presença que um dia repousava sobre a tampa de ouro de uma caixa de madeira no deserto. A mulher que tocou na orla das vestes de Jesus estava ritualmente impura há 12 anos, devido a um fluxo de sangue. No sistema antigo, ela não poderia nem entrar no pátio do templo. Quando ela toca em Jesus, em vez de contaminá-lo, ela é curada. A impureza não flui dela para ele, o poder flui dele para ela. O sistema antigo é invertido. A santidade agora é contagiosa, não a impureza. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. A primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto. A primeira a receber a ordem de ir e contar aos outros. Em uma cultura onde o testemunho de mulheres não era aceito em tribunais, Jesus escolheu uma mulher para ser a primeira proclamadora da notícia mais importante da história. Isso diz algo sobre como ele via as mulheres e seu papel no reino de Deus. Priscila ensinava teologia ao lado de seu marido Áquila. Juntos, instruíram Apolo, um eloquente pregador. Febe foi chamada de diaconisa da igreja em Cencreia. Júnia foi chamada de notável entre os apóstolos por Paulo. Mulheres oravam e profetizavam nas reuniões da igreja primitiva. O evangelho demoliu barreiras que o sistema antigo havia erguido por razões específicas àquele contexto. Volta agora à pergunta original. Por que mulheres não podiam tocar na arca? A resposta honesta é: porque quase ninguém podia. A pergunta em si carrega uma premissa falsa.
a de que a proibição era especificamente contra mulheres. Não era. Era uma restrição funcional ligada ao serviço sacerdotal, que por razões históricas, culturais e práticas específicas àquele tempo e contexto, foi designado a uma linhagem masculina específica. Dimensiona o que aconteceu depois. A arca desapareceu. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém em 586 a.C., a arca simplesmente sumiu dos registros. Talvez tenha sido levada para a Babilônia. Talvez tenha sido escondida por Jeremias, como sugere uma tradição em 2 Macabeus. Talvez tenha sido destruída. Ninguém sabe. Quando o general romano Pompeu conquistou Jerusalém no ano 70 da era cristã, ficou perplexo ao descobrir que o Santo dos Santos estava vazio. Os judeus mantinham um cômodo vazio em seu templo. A presença que um dia habitava sobre a arca não precisava mais de uma caixa de ouro para se manifestar. O profeta Jeremias, capítulo 3, havia previsto isso. E acontecerá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. A arca cumpriu seu propósito, apontou para algo maior, e quando esse algo maior veio, ela se tornou desnecessária. O que a igreja muitas vezes omite não é que mulheres eram proibidas de tocar na arca. O que omite é o contexto completo dessa proibição. Omite que homens também eram proibidos. Omite que a restrição era funcional, não ontológica. Omite que o Novo Testamento demoliu essas barreiras completamente. Omite que em Cristo não há mais distinção de acesso à presença de Deus. Quando você ouvir alguém usar a Arca da Aliança como exemplo de misoginia bíblica, lembre-se de usar. Um homem tocou na arca. Morreu. A santidade de Deus não faz distinção de gênero. Ela exige reverência de todos, e a graça de Cristo oferece acesso a todos. Isso é a verdade que muitos preferem não contar. O objeto mais sagrado de Israel, aquele que pouquíssimos podiam tocar, apontava para uma realidade onde todos poderiam se aproximar. A exclusividade extrema do antigo sistema destacava a magnitude da inclusão que viria. Quanto mais restrito era o acesso antes, mais gloriosa é a abertura agora. A arca era uma sombra. Cristo é a substância. E na substância, homens e mulheres encontram igual acesso ao trono da graça, com confiança, a qualquer hora, em qualquer lugar, sem véu, sem varas, sem medo de cair morto por se aproximar demais. Essa é a verdade completa, não a versão editada que alimenta narrativas de vitimização ou acusações de misoginia, não a versão simplificada que ignora o contexto histórico e teológico. A verdade completa, que inclui restrições, razões, transformações e cumprimento. A verdade que honra tanto a santidade de Deus quanto a dignidade de todos que Ele criou à sua imagem. E talvez a maior ironia de todas seja esta. A mesma Escritura que estabeleceu restrições de acesso à arca é a mesma que declara homens e mulheres igualmente criados à imagem de Deus desde a primeira página. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1. Antes de qualquer lei sobre sacerdócio, antes de qualquer instrução sobre o tabernáculo, antes de qualquer restrição sobre quem podia ou não tocar em objetos sagrados, a dignidade igual estava estabelecida. O sistema levítico era temporário. A imagem de Deus é eterna. As restrições passaram. A igualdade de valor permanece para sempre.